Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Diego, faço parte da engenharia da TOLS e hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre o Basic Smart Heat, nosso produto para a linha de aquecimento para a porta de painel. Bom pessoal, sobre o Basic Smart Heat então, ele é um produto dedicado para aquecimento, tá? Ele possui 6 modos de funcionamento e realiza a leitura de até 3 sensores de temperatura e contém 2 saídas a relés. Esse produto então ele é dedicado para a porta de painel, instalações em porta de painel. Sobre o produto então, na tela principal nós temos a exibição da temperatura, os modos de funcionamento, o estado da saída, se ela está ligada ou desligada, o sensor de temperatura que está sendo exibido na tela preferencial. Aqui, como pode ver, está sendo exibido o sensor T3. Temos também o indicativo se o produto está conectado com a rede Wi-Fi ou não. O produto, então, nós temos 4 teclas, sendo a tecla P para a parte de configuração dos modos de operação ou então a parametrização do produto. Dando um breve toque na tecla P, ela vai para os modos de funcionamento do produto, que nós temos automático. Pressionando a tecla de decremento, nós vamos para ligado, desligado. Pressionando a tecla de incremento, nós retornamos de novo para o modo ligado, automático, e temos o modo econômico, quando se trata de aquecimento solar mais um termostato, ou seja, mais um apoio. Selecionei qual que é o modo de operação desejado, pressiono a tecla P novamente, ele vai para o set point, ou seja, a temperatura que você deseja que a água alcance. Primeiro set point do aquecimento primário, é o set point do aquecimento solar, faço o ajuste da temperatura que eu desejo, após feito esse ajuste, pressiono novamente a tecla P, ele vai para o set point do aquecimento secundário, então que seria da minha segunda saída, faço o ajuste da temperatura desejada, feito o ajuste, pressiono novamente a tecla P, ele vai confirmar as alterações e vai salvar. Na tecla A, nós temos então um acionamento manual de cada saída. Pressionei a tecla A, primeiro eu tenho então o acionamento manual da saída 1 do aquecimento primário, pressiono a tecla P, vai para o aquecimento secundário. Caso eu deseje fazer um acionamento manual, pressiono a tecla de incremento, ele vai ligar então a minha saída manualmente. Depois nós temos então a tecla de decremento, que é para visualizar todas as temperaturas simultâneas, o sensor T1, T2 e T3. Basta dar um breve toque, ele vai passar por todas as temperaturas. Sensor T1, sensor T2, sensor T3 e o diferencial de temperatura. Após passar todas as temperaturas, ele retorna para a página principal. Sobre a parametrização então do produto, sobre os parâmetros existentes no Basic Smart Heat porta de painel. Como é que eu faço para acessar então esses parâmetros? Mantenho pressionado a tecla P, ele vai exibir a palavra COD. Aqui então eu vou inserir o código para fazer o ajuste dos parâmetros, e com isso nós temos 2 códigos, o código 648, que define os modos de funcionamento do produto, e o 162, que define os parâmetros referente às temperaturas do produto. Após acessar então, mantenho pressionado a tecla P, e vamos acessar então o código 648, que é sobre o funcionamento do produto. Após chegar então no código 648, breve toque na tecla P, ele vai confirmar e vai acessar então os parâmetros de funcionamento. Após acessar então o código, eu consigo navegar entre os parâmetros pressionando a tecla de incremento e a tecla de decremento. Encontrando então o parâmetro que eu desejo alterar, breve toque na tecla P, ele vai começar a oscilar o display, indicando que está em modo de configuração do parâmetro selecionado. Então o parâmetro F01, nós temos os modos de funcionamento do produto. Então nós temos o solar mais termostato, solar mais anel de recirculação ou barrilete, termostato mais termostato, ou seja,
faço o controle de 2 termostatos de forma independente. Termostato mais anel de recirculação ou barrilete. Barrilete mais barrilete, ou 2 anéis de recirculação. Solar mais auxiliar, utilizado então para realizar o controle de um aquecimento solar, e mais uma bomba auxiliar para piscina, ou seja, mais indicado para utilização em piscina. Então seleciono qual que é o modo desejado, vou deixar em solar mais termostato, pressiono a tecla P, ele confirma a alteração e retorna ao menu de navegação. F02 é o modo de proteção contra sobreaquecimento, ou seja, se os meus coletores solares são de tubo a vácuo ou não. Então aqui ele vai alterar, quando habilitado o modo tubo a vácuo, ele vai alterar o modo de funcionamento contra a proteção de sobreaquecimento dos coletores solares. F03, desligamento automático do display, ou seja, após transcorrido o tempo selecionado, ele vai desligar o display, vai entrar em modo standby. F04, a precisão da visualização das temperaturas, se eu quero que a temperatura seja exibida em com ponto decimal ou sem ponto decimal. F05, temperatura de resfriamento do boiler no modo econômico. Este parâmetro só vai ter quando for aquecimento solar mais termostato. F06, modo de operação do aquecimento solar. E depois fim. Então assim nós finalizamos o bloco de configuração dos modos de funcionamento do produto. Agora então vamos acessar o ajuste dos parâmetros de funcionamento do produto. Mantenho pressionado a tecla P até aparecer a palavra COD. Apareceu a palavra COD, tecla de incremento até o código 162. Inserido o código 162, breve toque na tecla P. Ele vai confirmar então para acessar esse bloco de parâmetros. Aqui então nós temos os parâmetros de funcionamento dividido em blocos de aquecimento, ou seja, como o produto está configurado para solar mais termostato, aqui eu tenho primeiro bloco de configuração aquecimento solar, segundo, então aquecimento primário, aquecimento secundário, sensores e depois o fim. Então retornamos lá para o primeiro bloco, que é aquecimento solar. Nesse bloco vamos ter apenas os parâmetros dedicados para aquecimento solar. Parâmetro F07 é o diferencial de temperatura para ligar a bomba de circulação. F08 é o diferencial de temperatura para desligar a bomba de circulação do aquecimento solar. F09 é o diferencial máximo para ligar a bomba de circulação do aquecimento solar. F10 é a temperatura de anticongelamento dos coletores solares. F11 é a temperatura de sobreaquecimento dos coletores solares. F12 é a histerese de sobreaquecimento dos coletores solares. E assim finalizamos o bloco de configuração dedicado ao aquecimento solar. Novamente no bloco de navegação dos modos de funcionamento, aquecimento primário. Então aqui nós temos os parâmetros que são vinculados a ajustes de temperatura dos controles de aquecimento. F13 é o set point mínimo do aquecimento primário. F14, o set point máximo do aquecimento primário. F15 é a histerese de controle do aquecimento primário. F16, o desligamento automático da saída referente ao aquecimento primário quando realizado um acionamento manual. F17 é o retardo para início de controle após a energização, quando configurado em termostato. F18 é o tempo de scan, o tempo que a saída permanecerá ligada quando configurado para anel de recirculação. F19 é o intervalo entre scans, parâmetro também dedicado para anel de recirculação. F20 é o tempo máximo para a saída atingir o set point. F21 é o intervalo para uma nova tentativa de aquecimento, ou seja, o tempo que a saída permanecerá desligada
para tentar realizar uma nova tentativa de aquecimento e conseguir atingir o set point dentro do tempo programado estipulado no parâmetro F20, que é o tempo máximo para atingir o set point. Assim, então, finalizamos o bloco de configurações do aquecimento primário. Retorna para a página do bloco de modos de aquecimento. Aquecimento secundário. F22 é o set point mínimo do aquecimento secundário. F23, set point máximo do aquecimento secundário. F24, a esterese de controle do aquecimento secundário. F25 é o desligamento automático do aquecimento secundário quando realizado um acionamento manual. F26 é o retardo para início de controle do produto após a energização. Esse parâmetro aqui então é dedicado para quando for configurado para termostato. F27 é o tempo de scan para o anel de recirculação. Mesmo parâmetro que há no aquecimento primário quando anel de recirculação, há no aquecimento secundário quando anel de recirculação. F28 é o intervalo entre scans. Parâmetro dedicado também ao anel de recirculação. F29 é o tempo máximo para aquecimento secundário atingir o set point. E F30 é o intervalo para uma nova tentativa de aquecimento do aquecimento secundário. Sendo assim, finalizamos então o bloco de configurações do aquecimento secundário. Próximo então o bloco de configurações do sensor. F31 é a visualização de temperatura preferencial no display, ou seja, a temperatura que vai ser exibida lá na tela principal, se é do sensor T1, T2, T3 ou diferencial de temperatura. F32 é o estado do sensor 2, se ele está habilitado ou desabilitado. Esse parâmetro é dedicado para quando o produto estiver configurado para 2 anéis de recirculação, ou seja, 2 barriletes. F33 é o estado do sensor T3, se ele está habilitado ou não. F34 é o ajuste de offset do sensor 1. F35, ajuste de offset do sensor 2. F36, ajuste de offset do sensor 3. Sendo assim, finalizamos o bloco de configurações de parâmetros de funcionamento. Agora então nós temos ainda o código 350. Nesse código você vai definir se o produto vai enviar notificações ao seu celular, ao aplicativo, quando tiver algum erro de sensor de temperatura, ou então, caso o produto entre em proteção contra anticongelamento ou sobreaquecimento. Mantenho pressionado a tecla P, até exibir a palavra COD, insiro o código 350. Inserido o código 350, breve toque na tecla P, ele vai exibir o parâmetro F37. Então aqui nós só temos esse parâmetro e é para habilitar então as notificações no aplicativo. Então eu consigo habilitar, já sai de fábrica habilitado e consigo desabilitar. Pressiono de novo, retorna e finalizamos o bloco de configurações então das notificações. Como o Basic Smart Heat é um produto para realizar o controle de um termostato, um anel de recirculação, o produto só vai realizar então o controle de temperatura, ligando então essa saída de termostato, somente quando tiver um horário programado, isso no modo automático. Para realizar então essa criação ou ajuste de uma agenda de horários, mantenho pressionado então a tecla de incremento e decremento de forma simultânea. Ele vai acessar então o bloco de configurações da configuração ou então visualização da hora atual, do minuto, dia da semana. Como eu faço então para realizar essa correção então desse minuto que pode ter atrasado? Pressiono a tecla P, vai começar a oscilar o display, tecla de incremento ou decremento, realizo esse ajuste. Feito o ajuste, confirmo na tecla P.
Então ele vai fazer essa correção do horário atual e posso seguir adiante. Então depois nós temos o dia da semana e por fim então nós temos a página para acessar o bloco de configurações da programação horária. Pressiono a tecla P, vou para a página então de criação ou ajuste dessa agenda de horários. Aqui, como eu não tenho nenhuma agenda de horários criada, vai exibir a palavra New. Nessa página então, pressiono a tecla P, ele vai abrir o bloco de configurações da programação horária. Então aqui nós temos essa agenda de horários vinculada à saída 2. Tecla de incremento, temos o horário para ligar então a agenda de horários. Pressiono a tecla P, vai começar a oscilar o display. Então aqui vou ajustar para ligar a minha agenda de horários às 8 horas da manhã. Confirmo na tecla P, ele vai para o minuto. Realiza então o ajuste do minuto para desligar essa agenda de horários. Tecla de incremento ou decremento para realizar então esse ajuste. Confirmo na tecla P, está configurado para ligar às 8 horas da manhã. Tecla de incremento, vai aparecer então a página de desligar, ou seja, uma configuração para desligar a minha agenda de horários. Confirmo tecla P e eu faço então o ajuste para desligar a minha agenda de horários às 17 horas. Pressiono a tecla P novamente, vai para o ajuste dos minutos. Configurar então para 17h30. Configurei então, minha agenda de horários vai ligar às 8 horas da manhã e desligar às 17h30. Em seguida nós temos então o dia da semana, ou seja, em qual dia da semana essa agenda de horários que estou configurando vai ser executada. Não quero que ela seja executada no domingo. Pressiono a tecla P, ela estava habilitada, tecla de incremento eu desabilito. Mas caso eu queira habilitar, tecla de incremento novamente, mas vamos deixá-la desabilitada. Então no domingo essa agenda de horários não vai ser executada. E vou desabilitar também então no sábado. Desabilito minha agenda de horários, sábado e domingo não vai ser executado essa agenda de horários que eu configurei. Tecla de incremento novamente, saio da configuração do dia da semana. Incremento, aqui então eu tenho o ajuste para habilitar ou desabilitar minha agenda de eventos. Então eu quero habilitar ela, pressiono a tecla P, eu habilito. Confirmo então na tecla P, tecla de incremento novamente, e aí nós temos Save para salvar ou criar uma agenda de horários, e Del, que seria para realizar a exclusão, excluir uma agenda de horários já configurada. Como eu quero salvar, vou na página Save, pressiono a tecla P. Então eu salvei minha agenda de horários para ligar às 8 horas da manhã e para desligar às 17h30. Então aqui minha agenda 0 está vinculada à saída 2, que seria o termostato, e ela vai realizar o controle então na programação horária configurada. Tecla de incremento, posso criar até 10 agendas de horários. Então aqui tem a palavra New novamente, caso eu queira configurar mais uma agenda de horários. Tecla de incremento novamente, página fim, confirmo então todas essas alterações realizadas. Retorno à página de agenda, procuro de novo até a página fim e confirmo na tecla P. Então ele ligou minha saída, a saída 2, pois está dentro de uma agenda de horários e aqui é possível verificar. Ligou o LED do relógio, quer dizer então que está dentro de uma programação horária configurada, e a minha saída 2 está ligada, realizando o controle de temperatura. Sendo assim, então nós finalizamos toda a parametrização do Basic Smart Sheet e da criação das agendas de horários.